Quantas mulheres com a sua língua grande, com a sua falta de controle emocional, com o seu desequilíbrio, está botando toda a sua casa, sua família, seus projetos, seus sonhos a perder. Ô, minha querida, se você quer conhecer um pouco mais sobre este assunto e como ser uma mulher abençoada, virtuosa, cheia de sucesso e de vitória, fique aí, me espere, porque está chegando a hora da mulher virtuosa. A paz do Senhor, queridas! A hora da mulher virtuosa está começando. Fique até o fim e Deus vai falar ao teu coração, hein? Eu tenho certeza disso. Se você não é inscrita no canal, já se inscreva. Também já comece a encaminhar esse vídeo aí para suas amigas, para as mulheres de Deus da sua igreja, para os grupos que você faz parte do WhatsApp aí. E vamos deixar essa palavra chegar até os confins da terra e muita mulher ser abençoada. E quando uma mulher é abençoada, não apenas a mulher é abençoada, mas a casa inteira, porque cada mulher representa uma família. Amém, queridas? Eu vou falar hoje a respeito de Abigail. Já viu falar dela? Abigail é uma mulher que na Bíblia a gente vê a história dela, gente, e é maravilhosa. Uma mulher sábia, uma mulher de Deus, uma mulher prudente, e ela tem muitas qualidades. Vamos descobrir? Ao contrário da mulher imprudente, ao contrário da mulher tola, esta sim é uma mulher sábia. E a gente vai aprender um pouquinho com ela hoje. Amém? Vamos lá? Está em primeiro Samuel, primeiro livro, né? De Samuel, capítulo 25, versículo 23. Está escrito assim: Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra e lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras de tua serva. Olha só, queridas, aqui já começamos a ver como Abigail era humilde e falava na hora certa. Aqui é a história de uma mulher que tinha um homem, um marido, né? O marido dela era um homem muito mau, de coração muito duro. A Bíblia fala que Abigail era uma mulher linda, uma mulher muito bonita, muito prendada, muito cheia de virtudes e uma mulher de Deus mesmo. Só que ela era casada com um homem que era uma praga, gente. Pensa. Nabal, o marido dela, era um homem de coração duro, um homem bruto. E há um tempo atrás, né, antes de acontecer isso que nós estamos relatando aqui em 1 Samuel, capítulo 25, Davi tinha dado acolhimento para Nabal e para os servos dele. Uma vez que Nabal precisou de ajuda, Davi ajudou a Nabal. Aí, como tudo na vida, né, irmãos? Irmãs, uma hora a gente está lá em cima, daqui a pouco pode a roda gigante virar. E Davi ajudou Nabal e passou um tempo, foi Davi que precisou de ajuda, e estava nas terras de Nabal, e aí foi pedir ajuda para Nabal, e Nabal negligenciou. Nabal simplesmente desprezou ali aquele pedido de socorro de Davi e das pessoas que andavam com ele. E quando Davi ouviu que Nabal tinha desprezado a ajuda, né? Desprezado a Davi e rejeitado ali a ajuda, o que aconteceu? Subiu o sangue de Davi. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas também era muito sanguinário. Davi era estressado, né? Sanguinário. Era um homem de Deus, um homem temente a Deus, mas ao mesmo tempo ele era um homem assim muito sanguinário mesmo, e qualquer coisa ele explodia. O que aconteceu? Davi ficou injuriado e propôs no seu coração matar Nabal e toda a casa de Nabal. Davi se propôs no coração matar Nabal e toda a fazenda e todo aquele povo que estava com Nabal. E Abigail, mulher de Nabal,
Ouvindo isso do empregado deles, Abigail já correu, apressou na frente de Davi, lançou-se nos pés dele com muita humildade e tomou aquela afronta para ela. E falou: meu senhor, olha, não pega essa afronta do meu marido, não, é minha transgressão, me perdoa, meu senhor. Eu posso falar com o senhor? Toda humilde, gente. Sabe, irmãs, eu vejo esse procedimento aqui de Abigail como de muitas famílias, muitas mulheres, muitas casas, que infelizmente têm marido de coração muito duro, homens de coração duro e não conhecem a Deus. E pelo fato do homem não conhecer a Deus, vem um peso sobre aquela casa. E infelizmente, queridos, é um peso assim de destruição, porque o homem é o cabeça da casa. E se a casa não tem um cabeça, gente, uma casa sem cabeça, né? É só destruição, não tem direção, né? Porque a cabeça representa a direção, posicionamento. Então, uma casa que não tem alguém com a firmeza para direcionar, principalmente um homem, é complicado, é difícil, né? E ali o pecado tá aberta, a casa tá aberta para o pecado. E muitas mulheres precisam se posicionar hoje da mesma forma que Abigail, chegando diante de Deus, se prostrando diante do Senhor e pegando aquela causa para ela. Abigail sabia como falar. Você pode ver que ela chegou mansamente para falar com Davi. Chegou humildemente para falar com Davi e Davi a ouviu, gente. No versículo 28, olha só como que ela fala com Davi. Ela fala assim: perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme do meu Senhor. Porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor e não se tem achado mal em ti por todos os dias. Ela reconhecia a autoridade de Deus sobre a vida de Davi. Abigail soube reconhecer a autoridade de Deus, soube reconhecer que Deus tinha algo para fazer na vida de Davi e já foi logo pedir misericórdia para que a casa dela não fosse destruída. Quantas e quantas mulheres estão difamando os seus maridos por aí, gente? Estão culpando os seus maridos pela destruição de suas casas, pela destruição da sua família. Quantas mulheres, gente, estão destruindo os seus lares? Por que elas estão destruindo? Mas, pastora, não pode ser a mulher que está destruindo, porque é o homem que não faz direito. Ok. Só que se o homem não tem uma visão espiritual, e você, mulher, tem uma visão espiritual, se coloque na brecha por essa casa. Ore por esta casa, ore por esta família, para que o mal que está atormentando aí fora não toque na sua casa. Você é a guardiã da sua casa, minha amada. Essa noite eu tive um sonho, e quando eu tenho alguns sonhos, eu fico pensando, porque eu tenho vários sonhos proféticos que Deus me dá. Essa noite eu sonhei, queridas, que estava uma tempestade forte, 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 do lado de fora, e os varais se balançavam, e as árvores se balançavam, e aquela chuvarada toda com ventania, e minha casa não era abalada com aquela chuva. No sonho eu olhava, eu e meu esposo olhávamos pela janela, assim, e via aquela tempestade, aquela escuridão de noite, e nossa casa não era abalada. E eu acordei e eu entendi que está vindo o mal sobre a face da terra, mas minha casa não será abalada. Por quê? Porque eu estou de joelhos perante o Senhor. Mesmo que o marido não tenha ainda a mesma visão que você, se coloque humildemente na presença de Deus, para que o mal não toque sua casa, para que o mal não permeie seus filhos, a mente dos seus filhos, não roube seus filhos. Querida, fale na hora certa, haja na hora certa. Eu estou falando aqui de mulheres que precisam entrar na brecha por seus maridos diante de Deus, para que Deus venha aplacar a ira que está sobre a face da terra, pela abertura que o marido está dando, pela brecha que o marido está dando, porque tem muitos maridos, infelizmente, sem temor de Deus, que dá brecha. Pornografia,
vícios, sei lá, jogatina, todo tipo de coisa que pode, né? Que pode abrir brecha para uma casa. E pode vir um julgamento pesado de Deus ali. E o inimigo pode achar um espaço, entrar e fazer uma bagunça ali. Mas quando uma mulher de Deus observa isso e entra diante de Deus em oração, Deus muda a situação. Então, eu estou falando aqui nessa questão espiritual. Mas também agora eu vou entrar em um outro assunto. Sobre a questão da mulher ser prudente. Porque a mulher não basta só orar, querida. Não é só orar. Não é só orar. Não é só fazer jejum, fazer propósito e orar, não. Você precisa vigiar a sua língua, vigiar a sua boca. Ó, tem umas qualidades aqui de Abigail. Olha só. Abigail era sábia. Ela falava na hora certa. Era aconselhadora. Abigail era pacífica. Ela aplacou a ira de Davi. Abigail era humilde. Ela teve humildade para se submeter à autoridade de Davi e também até para chegar na presença do marido dela. Ela não falou fora de hora, sabe? Depois a gente já entra nesse assunto. Ela era corajosa, porque vendo Davi vindo, querendo matar a sua casa, ela teve coragem e entrou na frente. Quase um fogo cruzado, e ela entrou na frente para aplacar aquela ira e conseguiu. Corajosa. Benigna. Ela não quis vingar-se do seu marido, mesmo sabendo que ele era um homem mau. Olha só. Ativa. Ela era uma mulher ativa. Ela não esperou o mal vir sobre a casa dela para ela fazer alguma coisa e chorar. Antes que o mal viesse, ela chegou para espantar o mal. Você deve ser uma mulher ativa. Espante o mal. Não deixa o mal chegar. Espanta ele antes que esse mal chegue. O que eu acho interessante que Abigail poderia muito bem se aproveitar do momento que Davi estava cheio de ira do marido dela, do marido ruim dela. Podia falar, esse homem é uma praga. Eu vou ficar livre desse homem, ele quer matar. Davi quer matar esse homem, beleza. Então eu vou deixar Davi entrar, arrebentar ele e vou dar um jeitinho de me livrar com meus filhos daqui. Não, ela não era vingativa. Ela se colocou como se ela fosse a pecadora da história. Ela não era. Quem estava errado era ele, não era ela. Mas ela não era vingativa, ela era benigna. E até respeitadora. A mulher tem que vigiar o jeito de falar com seu marido. O jeito de falar. O jeito de expor o marido para as mulheres. Tem mulher que não tem sabedoria. Chama o marido de palavrão, de safado na frente dos outros. Deixa o homem envergonhado. Não faça isso, minha querida. Tenha sabedoria. Tenha a sabedoria de Abigail. E você vê como que ela era tão assim, que Nabal estava bêbado. Ela foi para falar com Nabal, que Davi queria destruir a casa. Chegou lá, Nabal estava bêbado mesmo. O que ela fez? Ela ficou quieta. Ela esperou passar o álcool, ela esperou passar o efeito do álcool para chegar em Nabal e conversar com ele. Tem mulher que não tem sabedoria. Já sai escrachando, falando um monte na frente dos amigos, na frente da família, acabando com a moral do homem. O homem já não tem temor de Deus. E ainda se sentindo rebaixado, vai ficar pior. Você não vai mudar esse homem nunca desse jeito. Deus não vai mudar ele desse jeito com você. Não adianta você orar, não adianta você jejuar, se você escracha esse homem na frente dos outros, você envergonha ele. Eu sei que Deus está me usando para falar com alguém. Então, minha querida, vigia a forma de você falar. Não fica falando do seu marido para todo mundo, que depois fica feio para você. Porque fala do homem, depois vai lá e deita com ele. A família olha e fala, fulano não tem vergonha, fala tão mal do fulano, já tá lá com ele de novo, tirando foto no Facebook. Poxa vida, vamos ter maturidade, vamos ter sabedoria, vamos falar na hora certa, vamos nos prostrar diante de Deus e tomar a causa, ter visão espiritual. Não tô passando a mão na cabeça de homem não, viu, queridas? Não tô falando aqui de mulher espiritual. A mulher tem que ser espiritual, a mulher tem que ser de Deus. A mulher tem que entender a visão espiritual. Se o homem é violento com você, se o homem agride, se o homem trai, se o homem não respeita teus filhos, bota em risco tua saúde, tua vida, a vida dos teus filhos, a melhor coisa que você faz é orar de longe. Deixa esse cara sozinho em um lugar na casa dele e vai orar. Vai ficar em outro lugar, sim, se tiver risco de vida, violência, risco de vida.
sabe, violência para os teus filhos, é outra história. Agora, se for só ignorância mesmo, entendeu? Sem risco de violência, dessas coisas, de morte, mantenha-se fiel a Deus. Temente o Senhor. O cara chega bêbado, fica no canto dele, ora pela vida dele, essa alma tá gritando. Você tá entendendo, minha querida? Desde que não haja risco para a sua vida, nem pelos seus filhos, entra na presença de Deus e vence isso aí. Agora, se tá botando em risco a sua vida, sai fora. É verdade, irmã. Você não pode desistir do seu casamento, mas também não pode ficar exposta a uma violência, exposta até um risco de morte, tanto seu quanto seus filhos, ok? Então tenha sabedoria, pede para o Espírito Santo te ajudar, mas não fica denegrindo a imagem do homem para as pessoas, porque não vai adiantar. Não desrespeite ele na frente das pessoas, que não vai adiantar, só vai criar mais ira e mais raiva. Amém? Então essa é a palavra que eu queria trazer para o teu coração no dia de hoje. Seja como Abigail, uma mulher que falava na hora certa. Não fala com teu marido quando ele estiver nervoso, não, que vocês vão brigar. Não fala quando ele estiver bêbado, não, que depois ele vai esquecer. Quando estiver bêbado, drogado, não adianta falar, vai brigar e daqui a pouco não vai lembrar, ou pode usar, ele pode usar de malícia e falar que não lembra por causa da desculpa do álcool ou da droga. Então fale na hora certa, fale no momento certo, exponha a situação na hora certa, sabe? Não é para ficar calada, é para falar, mas na hora certa, porque Deus é poderoso para mudar a situação. Já vi Deus mudando muitos relacionamentos, muitos casamentos, e vai mudar o seu também. Amém? Seja humilde, seja pacífica. Pacífica, irmãs. Pacífica. Sabe o que é pacífica? Não fica falando dos teus filhos, do teu marido, não, para não criar raiva no coração dos teus filhos. Porque tem mãe que não tem sabedoria e pede conselho para os seus filhos. Como assim? Quem tem que aconselhar somos nós. Se a gente ficar expondo os erros do nosso marido, dos nossos filhos, eles não têm maturidade para ouvir essas coisas e vai criar raiva do pai, não vai respeitar o pai. E lá na frente, quando esse homem, mudar, porque Deus é poderoso para mudar, vai perder o respeito dos filhos. Não faça isso, tenha sabedoria. Se ele próprio não se respeita, é uma coisa, mas para você denegrir a imagem dele, não faça isso. Porque tem mulher que, para a imagem dela ficar bonita na foto, ela destrói a imagem do marido, mesmo que ele esteja merecendo, mas não faça isso. Teus filhos não têm maturidade, sabe, para entender essas coisas. Então, não desrespeite teu marido na frente dos teus filhos. É muito feio, é muito ruim para o crescimento deles e até para o relacionamento futuro que eles tiverem também, casamento e essas coisas. Corajosa, seja corajosa, enfrente o problema, aquela situação que você não está gostando, que o teu marido está agindo com você, a forma de tratar você, a forma até, sexual, de repente, a maneira, a forma mesmo sexual ali, às vezes você não gosta, desrespeita você em alguma coisa, chega, conversa, troca uma ideia, entendeu? Seja corajosa, em amor, com sabedoria, sabe? Mas resolva, peça para Deus te ajudar. Benigna, Não queira se vingar, não queira. Ele agiu assim, pois eu não vou fazer comida, pois eu não vou arrumar a casa, pois eu não vou lavar a roupa dele. Não faça isso. Isso é falta de sabedoria. Seja uma mulher virtuosa, seja uma mulher de Deus. É só orar, pedir direção. Bíblia, querida. Leia a Bíblia. Deus vai te ensinar, Deus vai te orientar. Amém? Então essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração no dia de hoje. Eu espero que tenha te ajudado. Semana que vem eu trarei uma outra palavra. Era para mim ter trazido essa palavra ontem, mas eu não consegui. Não consegui gravar ontem, não me organizei, Tempo a gente tem, é que eu não me organizei para trazer, mas meu coração estava queimando para trazer essa mensagem para você. Amém? Espero que tenha te ajudado. E semana que vem a gente vai ter uma outra palavra. Antes de encerrar, meu coração está queimando para fazer uma oração com você. Pode ser? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te apresentar esta minha amada, essa minha irmã, e pedir ao Senhor que o Senhor entre na vida dela, Pai. Eu repreendo toda a fúria dos ventos contrários sobre ela, sobre a casa dela. Pai amado, toca no coração, meu Deus, do marido. Quebra esses corações de pedra, Senhor. Dá um coração novo para este homem e abençoa a tua filha. Eu oro pelas minhas irmãs, eu oro pela família, pelos filhos, pelo casamento, pela vida profissional. E peço, Senhor, faz aquilo que somente o Senhor pode fazer. Eu abençoo minhas irmãs, Pai. Te agradeço por mais esse momento de oração. E profetizo, Senhor,
que no próximo vídeo que eu fizer, essa mulher já vai estar com a sua vida transformada, porque o Senhor tem poder para fazer isso. Amém? Deus te abençoe, querida. Até o próximo vídeo. Até o próximo Hora da Virtuosa. Em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva se você não é inscrita ainda. E Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Um beijo no seu coração.